irmãos, todos os seres espirituais malignos, que hoje se fazem passar por deuses, mas que também serão lançados, todos os homens que morrerem como filhos da ira de Deus, como filhos da desobediência, como ímpios. Não pense que Deus dará uma segunda chance ao homem ímpio pecador. Não pense que Jesus será crucificado mais uma vez para salvar o homem ímpio pecador. Porque, irmãos, o homem ímpio pecador, ele tem aí a porta da graça aberta, e eu exorto nessa noite ao ímpio pecador a ele a considerar muito com cuidado essa oportunidade que é dada a ele. Porque, irmãos, não falta poder em Deus para lançar os ímpios no inferno. Deus faz isso a qualquer momento. Ele tem todo o poder para o fazer. Ele não somente pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com muita facilidade. A Bíblia diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Estamos falando de Páscoa, mas Páscoa fala de sacrifício. Sacrifício feito pelo homem, que se o homem não aceita, fica indesculpável. O homem ímpio merece ser lançado no inferno. Ele merece a perdição eterna. Ele merece estar para sempre separado de Deus no lugar de sofrimento. A justiça divina, irmão, não vai se interpor no caminho dos ímpios. Não vai fazer objeção para Deus condená-los ao inferno, Deus destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala da árvore que produz frutos maus e diz: pode cortar. Para que ele está ocupando inutilmente o campo? Irmãos, eu quero dizer nesta noite que os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno. Eles não só merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, esse presente de eterna e imutável retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles, e assim os mantém. Jesus disse: quem não crer em mim já está julgado. Estão destinados ao inferno. Irmãos, eu quero dizer que os ímpios não devem esperar nada positivo de Deus. Eles não devem considerar Deus um bonachão. Eles não devem ficar esperando que Deus vá fazer algum milagre para os salvar, porque o milagre que Deus queria fazer para salvar Ele já fez, e mandando seu filho para nascer de uma mulher, nascer de Virgem Maria, para que esse filho pudesse ser o salvador de todo aquele que nele crê. Eu quero dizer, irmãos, nessa noite, que é um homem ímpio perdido, ele não tem como escapar da condenação do inferno com suas próprias obras. Ele não tem como escapar da condenação do inferno com as suas próprias forças. Ele, irmãos, que rejeita a cruz de Cristo, que rejeita Cristo, que não quer saber de Cristo como Senhor, um dia clamará e não será ouvido. Um dia pedirá, baterá a porta, mas não será aberta. Um dia, no abrir e fechar de olhos, se verá no lugar de tormento eterno e não poderá dizer que não teve oportunidade. Um dia, para sempre, estará perdido. Irmãos, o que estamos falando nessa noite é muito sério. Minha oração é que o Espírito Santo toque o coração de quem está nos ouvindo além desses muros, de quem está nos ouvindo além desse momento que aqui estamos. Porque, irmãos, sem Jesus, o homem está condenado ao inferno irremediavelmente. Sem Jesus não há escapatória. Não pense o homem ímpio que Deus tem prazer nele. Não pense o homem ímpio que o sol nasce sobre ele com prazer.
porque não nasce sobre ele com prazer, nem a chuva cai sobre ele com gosto. A terra não dá seus frutos para ele gastar com seus pecados, com felicidade. Ao homem ímpio, irmãos, está destinado à ira de Deus. Deus falou com Acabe: os cães comerão Jezabel. Irmãos, pode estar certo que no inferno há bicho que não morre, há fogo que não apaga, e que há centenas de pessoas lá neste exato momento, que um dia estiveram nessa terra andando, que um dia desprezaram a palavra de Deus, que um dia desprezaram a Cristo crucificado, que um dia desprezaram a oportunidade de salvação, que um dia desprezaram a Deus, que um dia fizeram pouco caso de Jesus, e que de repente se perderam para sempre. Pessoas que hoje têm a clara noção de que a mensagem que é pregada aqui pelas igrejas é a mensagem verdadeira de salvação, mas que não tem mais escapatória. E isso é muito sério, porque é o destino eterno de alguém. Porém, meus irmãos, eu também quero dizer uma coisa, e isso toca a mim e a você. Assim como Deus enviou uma palavra de condenação sobre Jezabel, assim como Deus tem sua ira posta sobre os filhos da desobediência, assim como a justiça de Deus está prestes, irmãos, a condená-los todos no inferno, eu quero te dizer, eu quero que você esteja muito atento ao que eu vou falar nesta hora, porque assim como Deus falou com Jezabel, Deus também falou com Acabe. Não escapou ninguém. Todos os crentes, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso toca a mim e a você. Todos os crentes que se associam ao mundo para cometerem as mesmas torpezas, os mesmos pútridos pecados, se constituem em inimigo de Deus, fazendo de Deus seu inimigo e se colocando debaixo do mesmo juízo. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Todos os irmãos que se associam com o mundo se tornam um Acabe, e ao se tornar um Acabe, estão sujeitos à ira de Deus. Hoje, irmãos, vivemos uma época tremenda dentro do cenário evangélico brasileiro, quiçá mundial. Vivemos uma época tremenda, irmãos. Talvez em toda a história da fé evangélica não houve um momento como esse que estamos vivendo. Hoje, irmãos, parece que os crentes perderam o temor do Senhor. Eles perderam o respeito por Deus. Os crentes hoje unem suas mãos com o mundo na prática do pecado. Eles vivem vidas duplas. Estão comprometidos com o mundo e com o seu sistema. Hoje os pastores estão mergulhados no adultério. Trocam de esposa, deixam a esposa velha e trocam de uma novinha. E ainda se unem a ele outros pastores para justificar seu pecado. Hoje pratica-se feitiçaria dentro da igreja. Hoje pratica-se toda sorte de abominação. Hoje os crentes não conhecem mais a Deus. Eles não conhecem a Bíblia. Eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem o que a Bíblia ensina. E não estão querendo nem sequer ser ensinados. Hoje, irmãos, vivemos uma época tremenda, onde as pessoas estão caminhando dentro de igreja, estão falando de Jesus, estão falando do Espírito Santo, estão falando de Deus,
Estamos dizendo que são salvos, mas, irmãos, são pessoas que nunca experimentaram a regeneração, nunca experimentaram o novo nascimento, nunca experimentaram o nascer da água e do Espírito. Vivemos uma geração tremenda. Vivemos uma geração que não teme mais a Deus. Veja, irmãos, que Paulo em Colossenses 3,6 ele diz assim: fazei morrer, pois, a vossa natureza, as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, que é a avareza, vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. Deixa eu corrigir aqui em tempo. E Paulo acrescenta: porque por essas coisas, e que isso fique bem claro, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo estava corrigindo os crentes de Colossos, para eles fazerem morrer a natureza carnal dentro deles, porque é justamente por essa natureza carnal que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Paulo estava dizendo, em outras palavras, que se eles continuassem com essa natureza, com essas inclinações, com essa vida dupla, com essa duplicidade de vida, eles seriam tratados exatamente como filhos da desobediência, exatamente como filhos da ira. Estão sujeitos aos mesmos critérios de Deus, ao mesmo julgamento de Deus, à mesma condenação do Senhor. Irmãos, esteja bem claro isso no teu coração nesta noite. Eu quero te exortar nessa noite. Eu quero te admoestar nesta noite. Eu quero nessa noite que o Espírito Santo deixe coisas, verdades eternas bem fixadas no teu coração. Porque, meus irmãos, Jesus nada tem a ver com o príncipe deste mundo. Jesus não tem nada em comum com ele. Não tem nenhuma semelhança. Não tem nenhuma amizade. Não tem nenhuma simpatia. Jesus certa vez ele disse: vem aí o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Jesus não tem nada a ver com o mundo, irmãos. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque quem consente que o mundo entre em sua vida, mesmo só um pouquinho, torna-se parte dos pecados do mundo, e tão culpado como o mundo contra Deus, tão culpado pelos seus crimes, pelos crimes do mundo contra Deus. Preste atenção, irmãos, é impossível botar fogo no seio e não ser queimado. Provérbios capítulo 6, versículo 27 e 28 diz assim: pode alguém tomar fogo no seu seio sem que seus vestidos se queimem? Ou andará sobre as brasas sem que se queimem os pés? Pode alguém botar fogo na roupa sem queimar o peito? Pode alguém andar sobre brasa e não queimar o pé? Irmãos, quem se mistura com o mundo acabará sendo confundido com ele, acabará perdendo Jesus e confundindo Jesus com o príncipe deste século. E é isso que eu tenho visto, e é isso que Deus tem visto e sendo praticado no cenário religioso evangélico brasileiro. Hoje as pessoas estão cantando autoajuda, estão com práticas espiritualistas estranhas dentro da igreja, estão com músicas eróticas espirituais cantadas para Deus. Há
Há um erotismo espiritual sendo praticado nas igrejas. Nós precisamos estar com muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com o mundo e seus valores. Porque, irmãos, nós vivemos a última hora. Nós vivemos o último momento. Nós vivemos, irmãos, os últimos tempos. Nós estamos, irmãos, nos tempos do fim. E os tempos do fim, irmãos, é um momento tremendo, onde muita coisa vai acontecer ainda. E nós precisamos estar firmes na fé. Precisamos estar cada vez mais unidos com Cristo, mais centrados na palavra, mais consagrados em oração, mais consagrados ao Senhor, mais firmes na fé, mais edificados sobre a rocha. Porque, irmãos, vem tempos aí tremendos que tu nunca viu. Vem tempos aí grandiosos, irmãos, que você nunca pensou que iria haver esse tipo de coisa. Eu, quando falo com o meu pastor, converso com ele, diz: Ricardo, eu nunca pensei que ficaria vivo para ver esse tipo de coisa. E estamos só no princípio. Coisas tremendas, irmãos, estão para acontecer. Mas uma coisa esteja certa: nada disso passará impune aos olhos de Deus. Não há impunidade, irmão, para a apostasia. Não há impunidade para o mundanismo. Não há impunidade para a rebelião contra Deus. Não há. Quem assim age, irmãos, quem traz o mundo para dentro da sua vida, se coloca como inimigo de Deus. E assim como Acabe falou com ele: já achaste inimigo meu, assim, irmãos, muitos crentes apóstolos dirão a Deus um dia: já me achaste inimigo meu. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Assim também muitos filhos da ira dirão: já me achaste inimigo meu. Estão se colocando em inimizade contra Deus. Irmãos, se inimizade contra o diabo é correto. Nós temos que tê-lo como inimigo, sim. E tê-lo como inimigo, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. Mas, irmãos, ter Deus como inimigo, quem nos livrará da sua mão? Quem nos socorrerá, irmãos? Quem nos livrará da mão do Todo-Poderoso? A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A pergunta que não podemos deixar de fazer nesta hora, que talvez é a pergunta que teu coração esteja fazendo: como eu escapo disso, pastor? Como escapo dessa tão terrível condição de ser inimigo de Deus? Só tem uma forma, irmão. Só tem uma única forma, portanto, atenção com o que eu vou dizer. Somente entregando a vida, isso tem que ser um ato verdadeiro. Somente entregando a vida, o eu, para Jesus, tornando o Senhor de sua vida, de forma que o Senhor seja também teu Salvador, é a única forma de se escapar dessa condição. Não existe outra forma. A salvação, irmãos, passa primeiro pelo senhorio de Cristo, para depois passar pela salvação de Cristo. Cristo primeiro lida com a questão do senhorio, e quando nos colocamos debaixo do senhorio é que eles somos salvos. Precisamos entender isso. Não entendemos a salvação, não entendemos a soteriologia bíblica, não entendemos a doutrina da salvação. Mas a salvação, irmãos, passa primeiro por sermos novamente reconciliados com Deus. Isso significa ter a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus.
A salvação é isso. A gente abandonar a vida centrada na satisfação pecaminosa do eu, passando a nos submeter à vontade do Senhor. É ressurreição, irmãos, para dar novidade de vida. Veja que isso se aplica a nós, crentes em Cristo também. Isso se aplica a nós. Pastor, mas eu já sou salvo. Isso se aplica a nós. E eu vou te dizer por quê. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E eu quero te dizer que se a carne não está crucificada com suas paixões e concupiscências, nós ainda não somos de Cristo Jesus. Isso é tremendo, não é, irmãos? Eu sei que é. O nosso eu tem que estar crucificado com Jesus para nós sermos dele, irmãos. Jesus só reconhece o que é seu. E para que ele reconheça o que é seu, nós precisamos ir para a mesma cruz que ele foi. Precisamos tomar sobre nós a cruz também, irmãos, para sermos crucificados com ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz: porque se vivermos segundo a carne, vamos morrer, a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se a gente viver segundo a carne, irmão, vivendo a vida de pecado, escuta teu pastor nessa noite. Nós estamos arriscados a morrer espiritualmente de novo. Nós vamos voltar ao velho estado do qual fomos tirados. Irmãos, olha quão tremendo é isso que estamos dizendo nessa noite. Nós vamos voltar ao velho estado de onde éramos. O que é a morte espiritual, irmãos? É a insensibilidade. Pastor Paul Washer diz que é a insensibilidade humana na pessoa da vontade de Deus. É uma sensibilidade para com o mundo, uma insensibilidade para com Deus. Uma sensibilidade para com o pecado, para com os estímulos demoníacos. Aquele que está morto espiritualmente, irmãos, ele é hostil para com Deus. Ele não deseja conhecer a Deus. Ele não deseja conhecer a vontade de Deus. É o homem que fecha os olhos e se recusa a olhar para Deus. Cobre seus ouvidos e se recusa a escutar o que o Espírito está dizendo. E ao endurecer seu coração contra Deus, o homem se torna insensível para toda a verdade espiritual. E aí ele voluntariamente se entrega à prática do mal ao qual Deus se opõe. Isso é morte espiritual. Morto para com Deus. E é o estado que nós podemos voltar, irmãos. E aí tem uma coisa mais tremenda ainda, que eu preciso chamar a tua atenção nessa noite como teu pastor. Porque se a gente morrer espiritualmente de novo, isso é um perigo muito sério. Não estou brincando, irmãos. Se morrermos espiritualmente de novo, a gente vai ter um problema muito grave para lidar. Você vai precisar reencontrar o caminho da salvação. E dependendo do desvio moral, dependendo da estagnação, dependendo da indiferença, dependendo da indisposição para com Cristo, dependendo de quão profunda foi a queda, dependendo de várias condições inerentes a esse processo, nós podemos, irmãos, perder para sempre a condição de salvos em Cristo. Eu vou ler Hebreus capítulo 6,
versículo 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Irmãos, Deus tem um limite, eu não sei qual é esse limite. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus, Ele tem uma paciência grande, irmãos. Que Deus retém a execução da sua ira para dar a oportunidade de todos chegarem na salvação. Mas há um limite das coisas. Deus tem um limite. Eu não sei qual é, mas Deus tem um limite. Há um limite, irmãos, quando o coração do homem endurece ao ponto de não poder mais voltar. Irmãos, que triste é essa situação. Eu quero te dizer, você que está me ouvindo, você que escutou a palavra de Deus, se o Espírito de Deus está falando com você, se você sentiu o impacto da palavra, se você sentiu Deus falando com você, você sabe, eu não preciso dizer nada para você. Se você se viu nessa condição de amizade comum, o Espírito de Deus falou: meu filho é com você, minha filha é contigo. Minha filha, olha isso, olha aquilo. Eu quero te dizer que se você ainda está ouvindo o Espírito de Deus, isso é um bom sinal. Amém. Se você ainda está ouvindo o Espírito de Deus, isso é um bom sinal para você, porque você não chegou ao estágio de dureza total. Você ainda não está no estágio de perdição. Você pode ter cometido um pecado, mas Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda impureza. Então Jesus, Ele tem na sua mão todo o desejo de perdoar. Hoje é o dia que Deus está abrindo as portas. Hoje é o dia que Cristo abre as portas para você. Ele se coloca de pé, clamando, chamando em alta voz. Ele te deseja lavar a sua vida, lavar você com seu precioso sangue. Dê ouvidos ao chamado, irmãos, à providência de Deus. Dê ouvidos ao chamado da palavra. Dê ouvidos, irmãos, à providência de Deus. Não jogue fora o tempo da graça, irmãos. Não jogue fora as oportunidades que Deus te dá. Não jogue fora. Isaías 55. Para terminarmos, vamos passar para a ceia do Senhor. Isaías 55. Deus tem um cuidado. Deus tem um cuidado com as coisas, irmãos. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, pois é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Vamos nos colocar de pé nesta hora.